Você já teve a sensação de que sua mente faz tudo diferente do que você quer ou deveria fazer? Exemplo, você quer ser magra, você quer uma barriga definida, você quer ter um corpo dentro dos padrões, mas na hora do fazer, você não quer ir pra academia, você tá com preguiça de cozinhar, vem a comida gostosa e você não consegue dizer não. Então, em teoria, deveria fazer alguma coisa, mas na prática faz outra. Ou mesmo, você quer crescer profissionalmente, você quer ganhar mais dinheiro, mas na hora de estudar, vem a preguiça. Na hora de fazer o que tem que fazer para esse crescimento, vem a procrastinação. E as coisas simplesmente não acontecem como deveriam ser. Eu vou te falar o que acontece. Vou te falar o que você precisa fazer para sair disso. Mas antes, quero te pedir para curtir aqui esse vídeo, para saber que você gostou desse tema, se inscrever no canal para continuar acompanhando os conteúdos como esse. Voltando para o nosso ponto. A gente vive muito isso. Não é exclusivo seu, tá? Eu vejo isso o tempo inteiro, inclusive lido com isso também. De quando a gente quer muito uma coisa, mas as nossas ações, elas são completamente incompatíveis com o que a gente quer. E Paulo fala sobre isso lá em Romanos, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8. No capítulo 7, versículo 20, ele fala assim: ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Lá em Romanos 8:5 ele fala: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então aqui a gente consegue compreender que há 2000 anos atrás, Paulo já falava sobre isso, e o quanto o nosso espírito vai influenciando nos nossos desejos, nas nossas vontades, no nosso querer. Às vezes você tá ali tentando com sua própria força e fazer, e assistindo o vídeo, consumindo conteúdo, mas as coisas não andam, porque a sua mente, os seus desejos, as suas emoções, elas estão te controlando. E quem consegue ter domínio sobre a sua mente é o seu espírito. Só que esse domínio próprio, deixa eu te contar, não vem de você mesmo. É um fruto do espírito. E aí eu te falo, para você ter esse domínio, para você ter esse autocontrole, o espírito que vive em você precisa ter domínio. O teu espírito, ele precisa estar fortalecido. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa importante que eu descobri, e que talvez você ainda não saiba. Ser cheia do Espírito não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Às vezes você está esperando que no seu dia a dia Deus se apresente de uma forma mais imponente, que Deus ele te chame, que Deus ele te encha, que ele desça com o Espírito dele e te preencha. Mas o quanto a gente é cheia do Espírito de Deus, na verdade, diz sobre o quanto a gente se entrega para ele, o quanto você abre o seu coração para a presença de Deus na sua vida, para o quanto você vai receber dele. Por muito tempo, eu passei meses, até anos, esperando esse momento em que Deus me encheria, em que eu teria mais dele, até que finalmente eu pude ter essa compreensão de que Deus só estava esperando a minha entrega. E quanto mais eu entregava de mim mesmo, do meu tempo, da minha atenção, do meu coração, quanto mais eu desapegava das minhas coisas para ter as coisas dele, mais eu sentia o Espírito em mim, mais eu me sentia fortalecida. Ontem mesmo, eu não queria treinar de jeito algum. Eu tinha uma meta para cumprir de corrida na semana, mas já eram quase 8 horas da noite e eu não queria treinar, tava trabalhando com preguiça, não queria. E fui mesmo assim. Quem falou forte em mim? O Espírito. Meu Espírito, ele estava fortalecido ao ponto de não obedecer à vontade que o meu corpo estava naquele momento. Então, é para esse lugar que a gente precisa ir, para um fortalecimento espiritual onde consegue dominar as vontades que o nosso corpo tem. Porque senão, a gente que fala tanto em liberdade, em ser livre para fazer o que quer, em ser livre para fazer o que tá com vontade, mas essa liberdade, ela é questionável, não é? Porque se você quer ter um corpo legal, mas não consegue fazer as coisas que precisa fazer para ter esse corpo, o quanto você é livre? Que liberdade é essa que você precisa fazer algo, mas não consegue fazer? Que você quer ter algo, mas não faz o que deveria para ter esse algo? Isso é liberdade? Ou você tá refém da sua vontade, do seu desejo, do seu querer? Você quer avançar profissionalmente, você quer crescer financeiramente, mas você não consegue fazer algo para chegar nesse lugar? Que tipo de liberdade é essa? Você não está sendo livre, você está sendo escrava dos seus desejos, da sua vontade. E quando a gente vai para esse lugar de entrega para Deus, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente rasga o nosso coração e permite que ele entre, não só
vem a questão do domínio próprio, ao qual eu falei, que começa a dominar mesmo as nossas vontades. Você não quer fazer aquilo, mas você tá fazendo movida pelo Espírito Santo, porque é pra esse lugar que ele quer te levar. Mas ele começa a tratar o teu interior de uma forma que o que quer que seja que esteja bloqueando as suas ações, isso tudo começa a ser desbloqueado, a ser tratado. Eu tive uma história de vida, já comentei aqui algumas vezes, de não ter tido pai, de não ter sido criada por um pai. Então isso gerou em mim insegurança, isso gerou em mim uma necessidade absurda de validação, de aprovação através do meu corpo, através do que eu conquistava, e a minha vida girou muito em torno disso. Só que quando a gente se cobra tanto pra fazer algo, muitas vezes a gente entra num lugar de perfeição, de fazer tudo muito certo. Então quando as coisas não acontecem, a gente desiste, ou a gente se cobra tanto pra ser perfeita que quando a gente não encontra essa perfeição, a gente já vai pra um outro extremo, que é de se sentir inferior, de não ser boa o suficiente, e isso desanima, isso faz desistir, isso nos coloca num lugar de nada dá certo pra mim não acontece. Isso nos coloca num lugar de comparação, e hoje a gente vive muito isso por conta das redes sociais, de se colocar no lugar, fulaninho é melhor do que eu não consigo porque eu não sou assim, eu não consigo porque eu não faço dessa forma, e a gente vai vivendo situações no nosso interior que começa a bloquear a gente de para nossas conquistas, de ter nossos resultados, e tanto essas feridas de alma, né, que vem de criação, que vem de história de vida, quanto feridas atuais de coisas que você ouviu, de críticas, de pensamentos que você tem com uma certa frequência, do que o inimigo vai soprando nos teus ouvidos muitas vezes, numa forma de sussurro, numa forma de sugestão de pensamento, e você começa a acreditar em verdades, ou melhor, em mentiras que se tornam verdades no teu coração, e você começa a viver por essas supostas verdades, acreditando que você não consegue, que você não é boa o suficiente, que isso não é pra você, e você chega num lugar de não alcançar mesmo essas coisas. Eu quero ter o corpo perfeito, mas se eu não consigo mesmo treinar, o que adianta eu ir lá? Pra que eu vou pra academia se todo mundo lá tem um corpo mais bonito do que o meu? Se todo mundo lá é mais forte do que eu? Se as pessoas conseguem fazer as coisas e eu não? Pra que eu vou tentar isso se eu não consigo mesmo? Pra que eu vou fazer isso se eu nunca consegui fazer? E aí essas sugestões, esses pensamentos, essas crenças, tudo isso vai criando um formato no teu coração, tudo isso vai crescendo dentro do teu coração, e as coisas começam a não andar mesmo pela verdade que é criada dentro de você, que, deixa eu te contar, não é uma verdade. Porque Deus não te criou para viver limitada, Deus não te criou para frustrações eternas, Ele te criou para você viver promessas, para você viver tudo que Ele tem para sua vida. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Então, se qualquer coisa que você esteja vivendo e se sentindo travada e se sentindo limitada, isso não vem de Deus. Se não é bom, não vem de Deus. Se te gera ansiedade, não vem de Deus. Se te gera mal-estar, não vem de Deus. Se isso distorce quem você é, se distorce tua identidade, não vem de Deus. Então, muitas vezes, tudo que está acontecendo dentro do teu coração, todos os pensamentos, todas essas comparações, essa inferioridade, esses bloqueios, essas travas estão acontecendo dentro de você. O que você precisa é encher o teu espírito da presença de Deus, é abrir teu coração para Ele entrar, fazer morada e começar a tratar. E aí eu vou te dar um spoiler. Quando Deus começa a fazer isso, não é tão confortável assim, tá? Você tá ouvindo isso da pessoa que vem sendo tratada por Deus em várias camadinhas, mas é muito gostoso. É muito gostoso cada vez que Ele frustra, porque você entende que essa frustração vem de um amor incondicional, um amor que quer colocar as coisas no lugar, que quer te mostrar que muitas vezes Ele te ama tanto que Ele não quer te deixar alcançar dessa forma ou com essa motivação. Então Ele vai posicionando as coisas de lugar. Se existe uma ferida de falta de paternidade, de maternidade, Ele começa a tratar, e você já não vai buscando aprovação, você já não vai entrando em relacionamentos fracassados ou amizades fracassadas para se sentir amada, porque Ele já te ama. Então você aceita o que é bom para você, você atrai o que é bom para você, porque você não tá buscando preenchimento se no fim você já tá preenchida. Quando você deixa de viver na ansiedade e tomar decisões impulsivas e fazer escolhas ruins, sejam alimentares ou sejam escolhas de vida, você deixa de fazer isso porque de alguma forma você já não precisa mais, você já consegue descansar nos braços dele. Então,
Meu conselho de hoje para você é: seja cheia do Espírito, seja cheia do Espírito Santo de Deus, e lembre do que eu te falei, não é o quanto de Deus você tem, porque ele já tá aí disponível, é o quanto você se entrega para ele. Então que você esteja nesse lugar. É por isso que Paulo falou que muitas vezes a gente faz o que não quer por causa do pecado que habita dentro de nós. Então, para que a gente comece a fazer o que quer, comece a fazer o que é necessário, comece a viver e dar os passos em direção aos sonhos de Deus para nossa vida, a gente precisa caminhar pelo Espírito. E para a gente caminhar pelo Espírito, a gente precisa ser cheia dele. E de novo, para ser cheia dele é o quanto a gente se entrega para ele. Então abra teu coração, faça essa entrega para Deus. Aí nesse lugar onde você tá, fala com ele: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu quero a tua presença, me ensina a querer mais, me ensina a ter mais fé, me ensina a descansar nesse lugar, me ensina a ter mais de ti, a querer mais de ti, porque até os desejos que estão no teu coração vêm dele. Guarda essa mensagem no teu coração, salva, assista novamente, compartilha com outras pessoas que você vê que a vida tá conturbada, que tem desejos e quereres, mas que não consegue vivê-los. Que a vontade de Deus, ela possa prevalecer na tua vida, que a vontade de Deus, ela se alinhe com o teu coração, e que ao ser cheia do Espírito, você possa desfrutar da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Te vejo no próximo vídeo.